dia, famílias! Tudo bem com vocês? Passando aqui hoje para falar com vocês, relembrar de um documento que eu encaminhei orientador para falar um pouco sobre a leitura para as nossas crianças, da sua importância, algumas dicas que eu venho trazendo de como vocês podem realizar essas leituras aí na casa de vocês e a potência, os benefícios que trazem ao ler a história para o processo de aprendizagem e desenvolvimento de cada criança. Lembra que ficou combinado toda semana tá vindo à escola, pegar um livro novo, trocar, né, trazer o que estava em casa e levar um novo. E aí eu quero novamente reforçar dessa importância e eu vou falar um pouquinho mais sobre esse documento para vocês, tá bom? O documento é esse, venho à frente explicando. Então, foi esse documento que eu encaminhei para vocês, trazendo a explicação do porquê é importante ler para uma criança. Os caminhos infinitos de descobertas, né, que ocorrem para a criança de acordo às leituras. Então, a literatura, desde cedo, ela contribui demais para a formação de uma criança. Então, ela ajuda a exercer em condições de igualdade, o seu direito de transformar o mundo por um meio de pensamento que da imaginação da criança e da sua própria criação. Então, ela contribui demais para o desenvolvimento. Foi um pouco do que eu trouxe aqui no início. E aí depois eu vou citando aqui, ó, listando quais são os principais benefícios de ler para as crianças. O que ajuda, né? No que isso contribui no desenvolvimento cognitivo, que é a aprendizagem de cada criança. O estreitamento de laços, que são os estreitamentos entre vocês, famílias, que aproxima cada vez mais. O incentivo à imaginação e à criatividade, que cada vez mais a criança vai possibilitar uma grandeza de imaginação, como também essa diversidade de criar várias coisas no que ela faz. O estímulo da empatia, assim a gente vai sabendo se colocar no lugar do outro, enxergar como outro. O próprio desenvolvimento da linguagem, da forma como ela fala, a sua oralidade, da forma como ela se expressa, a forma como ela se comunica. Expansão do vocabulário, porque ela vai aprendendo diversidade de palavras com a leitura. A facilidade na alfabetização, quanto mais cedo a criança tem acesso à leitura, é mais fácil e ajuda, contribui para a criança se alfabetizar. Maior compreensão dos textos, porque tudo que se lê ela vai sim conseguir compreender melhor, e um maior desempenho escolar. Então, no geral, ela terá um desempenho muito grande com a contribuição da leitura. O próprio nosso referencial da educação deixa claro dessa leitura, né, de histórias, é uma prática necessária do cotidiano da criança. Então, é importante ler sempre para uma criança, se tornar um hábito em casa. E aí eu venho falando depois o que são os contos clássicos, né? Quais são as possibilidades. E o que é mais legal é porque os contos, eles vão dando essa condição, dessa construção, desse sujeito, do caráter formativo. O que seria esse caráter formativo? Porque através dessas histórias, dos clássicos, as crianças elas conseguem lidar e desenvolver com várias possibilidades dos seus sentimentos, das suas emoções e na construção do seu caráter. E logo após eu venho trazendo o porquê, né, a proposta desses livros, que a ideia é o quê? Cada semana a família vai até a escola, pega um livro diferente, devolve o que levou para casa e traz um outro, tendo todos os cuidados, higienizando, porque como os livros são com plástico resistente, dá para poder fazer todo esse procedimento de higienização. E aí depois eu venho trazendo algumas diquinhas para vocês em como ler para as crianças. Como eu já trouxe num outro vídeo 10 dicas, eu não vou estar lendo, mas voltem ao documento e leiam tudo o que está posto lá, pois irá contribuir e fortalecer demais a prática da leitura para vocês aí em casa, tá bom? Bom abraço para cada um de vocês
e desejo ótimas leituras aí em família.